Oi, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula de fitoterapia. Nossa aula de hoje nós iremos discutir um pouquinho a respeito dos processos relacionados à pesquisa e o registro de fitoterápicos, sejam eles medicamentos fitoterápicos ou produtos tradicionais fitoterápicos. No caso dos fitoterápicos, pessoal, todos os recursos terapêuticos envolvendo o uso de plantas medicinais envolve organismos pertencentes ao reino plante ou reino vegetal, uma vez que este é o reino que abriga todos os vegetais conhecidos, sejam eles briófitas, pteridófitas, gimnospermas ou angiospermas. O grupo dominante, com o maior número de representantes viventes do nosso planeta, que é o das angiospermas, que são os vegetais que têm flor, fruto, semente, são o grupo que mais fornece substâncias com potencial terapêutico e propriedades farmacológicas. E aí eu faço a seguinte indagação: como funciona a ação terapêutica das plantas de uso medicinal? Quais são as características farmacológicas das plantas medicinais e dos fitoterápicos? Bom, pessoal, os medicamentos químicos, eles possuem na sua composição, em suas formulações, além dos adjuvantes farmacêuticos, né, dos recipientes, moléculas, princípios ativos isolados. Essa é a diferença fundamental no que diz respeito ao uso de fitoterápicos. Porque com os fitoterápicos a gente sempre trabalha com um extrato. A gente não vai ter fragmentos do caule, da folha ou partes da planta no medicamento. A gente vai produzir um extrato e aí isso vai depender do tipo de substância que a gente queira extrair, que a gente queira remover, que a gente queira retirar da planta e também a forma farmacêutica que será utilizada para o desenvolvimento daquele fitoterápico, né? Então, tem extratos de diferentes tipos, os extratos aquosos, os extratos alcoólicos, como as tinturas, os extratos secos, os extratos fluidos, né? Enfim, independente do tipo de extrato que se tenha, quando a gente passa um solvente extrator sobre a droga vegetal, esse extrato ele vai ter uma gama, uma infinidade de diferentes tipos de substâncias que foram arrastadas por aquele solvente. Então, essa é uma característica fundamental dos fitoterápicos que diz respeito à presença de uma ampla variedade de substâncias presentes no medicamento fitoterápico, que é o que a gente chama de fitocomplexo, que é uma diferença fundamental no que diz respeito aos medicamentos químicos, medicamentos sintéticos, uma vez que lá a gente trabalha com moléculas isoladas. Nos fitoterápicos, não. A gente trabalha com uma variedade de substâncias presentes nos extratos. Isso traz uma vantagem para o mecanismo de ação. Pelo extrato ser constituído por diferentes substâncias, elas têm a capacidade de atuar em alvos moleculares diferentes, em vias metabólicas paralelas e em sinergismo, elas convergem para o desempenho de uma mesma ação terapêutica. Qual seria a desvantagem? Elucidar o mecanismo de ação. Medicamentos químicos sintéticos com moléculas isoladas, elucidando a qual receptor aquela molécula se liga, eu, de maneira muito precisa, sei descrever o mecanismo de ação daquele medicamento. Nos fitoterápicos, nem sempre todos os princípios ativos são conhecidos e como envolve, né, a ligação em diferentes alvos moleculares, em diferentes receptores e em diferentes vias metabólicas, torna-se mais complexo elucidar esse mecanismo de ação. Justamente porque os fitoterápicos têm um fitocomplexo, né? É uma gama de diferentes tipos de substâncias. Essas substâncias extraídas da planta com potencial terapêutico é o que a gente chama de metabolismo secundário, tá? Universalmente presente entre os seres vivos ou universalmente distribuída entre todos os tipos celulares, desde uma bactéria a seres humanos, passando por fungos, protozoários, algas, plantas, nós temos metabólitos basais ou primários
que satisfazem as exigências fundamentais da célula, mantêm a sua funcionalidade. São as chamadas biomoléculas, do tipo aminoácidos, proteínas, enzimas, carboidratos, lipídios, os ácidos nucleicos. Então, essas moléculas, pessoal, elas estão universalmente distribuídas entre os seres vivos e não há atividade celular sem essas moléculas. Entretanto, esses metabólicos primários ou basais, que é a base do funcionamento celular, não apresentam potencial terapêutico e propriedades farmacológicas. As plantas, utilizando esses metabólicos primários como blocos de construção, são capazes de sintetizar um outro grupo de metabólitos chamados de secundários ou especiais, que não são essenciais à sobrevivência do organismo, tanto é que nós, seres humanos, não os produzimos. Entretanto, por serem seres sésseis, viverem fixos a um substrato, a síntese desses metabólitos secundários é que permite à planta explorar melhor o meio, é que permite à planta ter melhores condições de sobrevivência sobre situações ambientais adversas e contribui também para a perpetuação da sua espécie. Então, como a planta, mediante condições ambientais adversas, não consegue se deslocar daquele meio, procurando melhores chances de sobrevivência, uma vez que ela está fixa a um substrato, ao solo, né? Se a luz solar está muito intensa, falta de nutrientes, de água, ela está sendo predada por algum herbívoro, ela não consegue se deslocar, migrar para um outro local. Quais são as suas alternativas para sobreviver naquelas condições inóspitas, né? Sintetizando substâncias. E essas substâncias, parte delas são sintetizadas como resposta ao meio, são chamados metabólicos secundários. Essas são as moléculas que possuem potencial terapêutico e que nós exploramos, né, a partir de plantas com propriedades farmacológicas, tá? Que moléculas seriam essas? Os compostos fenólicos, né, como os flavonoides, os taninos, as quinonas, cumarinas. Temos também os nitrogenados, que são os alcaloides, ainda entram no grupo dos compostos terpênicos, as saponinas, né, os óleos essenciais e todas aquelas moléculas que a gente exaustivamente trabalha como fitoquímicos, né, com potencial terapêutico na disciplina de farmacognosia. Então, nós temos uma distinção de dois tipos de metabólitos presentes no organismo vegetal. O metabolismo primário, que está presente não só em planta, mas em qualquer ser vivo, passando por bactéria, alga, protozoário, fungo, animais, inclusive seres humanos. São a base do funcionamento celular, atendem às exigências fundamentais das células, não há funcionalidade, não há atividade celular sem essas moléculas. Entretanto, elas não têm potencial terapêutico. Essas moléculas são do tipo aminoácidos, enzimas, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, as coenzimas, né, do tipo nicotidamida, adenina, dinucleotídeo, flavina, adenina, dinucleotídeo, que participa da cadeia transportadora de elétrons, da mitocôndria, para a produção de energia, ATP, né? Geralmente são moléculas com tamanho molecular considerável, são macromoléculas, geralmente polímeros, igual uma proteína, que é um polímero de aminoácidos, o DNA, que é um polímero de nucleotídeos, né? Os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos. Estão envolvidos em processos essenciais à vida e está universalmente presente nos seres vivos, porque, como eu disse, desde uma bactéria a seres humanos têm. Já o metabolismo secundário ou especial, ele não é essencial e fundamental à sobrevivência do organismo, mas a presença deles no organismo em questão traz vantagens para a sobrevivência e perpetuação da espécie. Essas moléculas geralmente têm um tamanho molecular pequeno, então, ao contrário dos metabólitos primários, né, são micromoléculas, e basicamente o fitocomplexo, a gama de diferentes tipos de substâncias presentes no extrato de uma planta com potencial terapêutico,
agrupa essas moléculas em 3 grandes grupos. Então, a gente tem basicamente 3 grandes grupos em que os metabólitos secundários ou fitoquímicos são classificados, né? E quais seriam os fitoquímicos pertencentes a cada um desses grupos, a cada um desses fitoconstituintes? Então, basicamente, nós temos os chamados compostos fenólicos, compostos terpênicos e os compostos nitrogenados. Compostos fenólicos é um grupo bastante abrangente. Quimicamente são caracterizados pela presença de um anel aromático, né? O anel benzênico com duplas ligações conjugadas num ciclo de 6 carbonos unido a um grupamento hidroxila. Isso é o que caracteriza um fenol, né? Dentro do grupo dos compostos fenólicos, a gente tem os flavonoides, pigmentos de plantas que conferem cor branca, amarela, inclusive azul, roxa, vermelha, laranja. E nós temos inúmeras classes de flavonoides, né? Um grupo bastante abrangente, com propriedades antioxidantes, justamente porque esses compostos fenólicos são altamente reativos, neutralizam radicais livres, espécies reativas derivadas do oxigênio, né? E aí nesse grupo tem flavona, flavonóis, flavanona, flavanonóis, as isoflavonas, isoflavanonas, as moléculas, né, com propriedade estrogênica, utilizada para tratamento de sintomas do climatério. Tem os antocianos, né? Tem-se ainda as chalconas, auronas. Conteúdo, né, que a gente estuda em maiores detalhes na farmacognosia. Tem-se também os taninos, causam crispação dos tecidos, são excelentes anti-inflamatórios, têm como principal propriedade a astringência, né? Cumarinas. Cumarinas já forneceram importantes protótipos para o desenvolvimento de anticoagulantes, como varfarina, dicumarol. Geralmente são plantas aromáticas que apresentam cumarinas, e as quinonas. As quinonas, a gente tem uma variedade de diferentes tipos de quinonas, né? Então, dentro do grupo das quinonas, que geralmente tem funções cetônicas na molécula, a gente tem as antraquinonas, que são moléculas com excelente ação laxante, como presente na cáscara sagrada, né? Tem benzoquinonas, naftodiantronas, igual a hipericina, que está presente na erva de São João, com ação antidepressiva. No grupo dos compostos fenólicos, a gente tem os heterosídeos, ou glicosídeos cardioativos, drogas cardiotônicas como digoxina e digitoxina, ou abaína, né, que são moléculas de eleição para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Os óleos essenciais, etéreos ou essências com alta tensão de vapor, que não tem nenhuma relação quanto à composição de óleos fixos. Esses óleos de soja, girassol, oliva são glicerol e ácido graxo. Óleos essenciais são compostos terpênicos, tá? E contém fenilpropanoides também, como compostos majoritários. E além disso, nesse grupo estão as saponinas, com características de moléculas de caráter duplo, né? São moléculas anfipáticas, muito utilizadas como estabilizantes em formulações, em formas farmacêuticas, né? Inclusive utilizadas como adjuvantes, propriedade de formar espuma na presença de água, atuam muito sobre o sistema respiratório, né? Os compostos terpênicos são aqueles compostos constituídos por unidades de isopreno, tá? O menor terpeno tem 2 isoprenos, que é o caso do monoterpeno, e cada isopreno tem 5 carbonos. Então, monoterpenos tem 10 carbonos, sesquiterpenos tem 15 carbonos, diterpenos tem 20 carbonos, triterpenos tem 30 carbonos, tetraterpenos, né? Teriam 40 carbonos. Um dos exemplos de compostos tetraterpênicos é um outro grupo de pigmentos de plantas que não flavonoides, que são os carotenoides.
E no grupo dos compostos nitrogenados, nós temos os alcaloides. Os alcaloides são caracterizados pela presença do átomo de nitrogênio na molécula, numa função amina ou amida, moléculas de caráter básico, e geralmente identificados pelo sufixo ina. É o grupo de metabólitos secundários mais abrangente que a gente tem, mais diversificado e com variadas funções farmacológicas, tá? Nesse grupo está morfina, codeína, reserpina, conina, atropina, iociamina, cocaína, nicotina, escopolamina, conina, tobocurarina, tá? Então, pessoal, a ação terapêutica de plantas é proveniente de um fitocomplexo, ou seja, de uma gama de diferentes tipos de substâncias. Essas substâncias são pertencentes a 3 grandes grupos, que a gente chama de metabólitos secundários ou metabólitos especiais. E essas moléculas são compostos fenólicos, representados pelos flavonoides, taninos, cumarinas e quinonas, os terpênicos, por heterosídeos cardioativos, óleos essenciais e saponinas, e os compostos nitrogenados. Curiosamente, todos os metabólitos secundários ou especiais têm como precursor em comum a molécula de carboidrato sintetizada durante o processo da fotossíntese. Ou seja, todos os metabólitos secundários ou especiais são provenientes de um precursor em comum, que é a glicose, via 2 intermediários principais, ou o ácido químico ou o acetato. Essa via metabólica de síntese dos metabólitos secundários envolve diversas enzimas, esse aqui é um resumo, e diversas moléculas intermediárias também, mas, de um modo geral, essa é a rota metabólica de síntese desses fitoconstituintes, né, dos fitoquímicos, tanto os compostos fenólicos, quanto os terpênicos e os nitrogenados também, né? O ácido químico pode originar ácido corísmico, ácido prefênico, antranílico, tá? Então tem vários intermediários que vão culminar na síntese de 3 aminoácidos, que são aminoácidos contendo anel aromático na sua molécula. São aminoácidos aromáticos, que é o caso da fenilalanina, do triptofano e da tirosina. Além disso, o ácido químico por outros tipos diferentes de enzimas também pode ser convertido em ácido gálico, que tem anel aromático na sua molécula também. Triptofano, tirosina e fenilalanina são aminoácidos, tem grupamento amino com átomo de nitrogênio. Então, esse nitrogênio é utilizado para a síntese de alcaloides, chamados de alcaloides derivados dos aminoácidos aromáticos, tá? Porque a gente tem outros tipos de alcaloides derivados da via do acetato também. Então, os alcaloides indólicos, quinolínicos, protoalcaloides, alcaloides isoquinolínicos e benzil-isoquinolínicos são derivados dos aminoácidos aromáticos, tá? A fenilalanina, especificamente, pode sofrer ação de uma enzima chamada de fenilalanina amonialiase e originar o ácido cinâmico, que dissociado origina o cinamato e que dá origem às cumarinas e também a fenilpropanoides. Os fenilpropanoides são importantes constituintes de óleos essenciais, junto com os terpenos, mas terpenos está na via do acetato. Então, os óleos essenciais são constituídos por esses 2 grupos de compostos, fenilpropanoides e terpenos, né? E o ácido cinâmico ou cinamato origina também as cumarinas. São lactonas do ácido hidroxicinâmico, tá? E a principal propriedade explorada a partir delas é a anticoagulante. O ácido gálico, por sua vez, origina as moléculas adstringentes, né? Os chamados taninos hidrolisáveis, galotaninos e elagitaninos. A glicose, né? Ela entra no processo de respiração celular e um dos processos envolve a glicólise, que é um processo anaeróbico que acontece no citoplasma da célula, fora das mitocôndrias, em que a glicose é convertida em ácido pirúvico e esse ácido pirúvico é convertido em acetato para entrar no ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de elétrons. Então, esse acetato faz parte do ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ciclo de Krebs, que é a segunda etapa da respiração celular para produzir energia, né?
O acetato pode entrar numa via em específico devido a algumas enzimas presentes nas plantas, que é a via do mevalonato, produzindo o ácido mevalônico, e a gente ainda tem os produtos de condensação do acetato. O ciclo do ácido cítrico gera algumas moléculas intermediárias, e dentre elas nós temos 2 aminoácidos, ornitina e lisina. E teve aminoácido, pessoal, tem grupamento amino com átomo de nitrogênio, e isso leva à síntese de alcaloides. Só que nós temos alcaloides que vêm da via do ácido químico, devido a aminoácidos aromáticos, e nós temos alcaloides que vêm de aminoácidos derivados do ciclo do ácido cítrico, né? Esses alcaloides são os pirrolidínicos, os tropânicos, os pirrolizidínicos, os piperidínicos e os quinolizidínicos, tá? No grupo dos tropânicos é que está a cocaína, a atropina, a escopolamina, tá? A via do mevalonato, o ácido mevalônico, gera unidades biogênicas do isopreno, e os isoprenos eles se arranjam, né? As moléculas se unem entre si para formar os terpenos. Esses terpenos são importantes constituintes dos óleos essenciais, junto com os fenilpropanoides, os óleos com alta tensão de vapor, que se volatilizam facilmente, né? E aí essas moléculas terpênicas são capazes de originar, além dos óleos essenciais, as saponinas também. E no grupo dos terpenos a gente pode encontrar as moléculas cardiotônicas, né? Os heterozídeos cardioativos. Como produtos de condensação do acetato, a gente tem os ácidos graxos que se unem ao glicerol para formar os óleos fixos e não os óleos essenciais, porque o óleo essencial é terpeno e fenilpropanoide. E ainda um grupo conhecido como acetogeninas. Está muito presente na família Nonaceae, como na graviola, né? Gênero Annona esquamosa, e que tem sido promissoros aí no tratamento do câncer, né? E a glicose, ela ainda pode... Antes da glicose, a gente tem ainda os metabólitos secundários que são gerados a partir tanto da via do ácido químico quanto do acetato. Eu preciso das 2 moléculas para gerar esse grupo, tá? Aqui a gente tem, basicamente, um grupo especial de quinonas, né, as antraquinonas, os pigmentos de plantas, que são os flavonoides, e também os taninos condensados, porque os hidrolisáveis vêm via ácido químico pelo ácido gálico. As antraquinonas são excelentes moléculas laxantes, presentes na cáscara sagrada, no rebarbo, no sene, né? Flavonoides são os pigmentos de plantas com excelente ação antioxidante. E temos também as moléculas adstringentes do tipo tanino condensado. Só a glicose, ela pode se polimerizar, originando polissacarídeos, que é o caso das gomas, mucilagens, pectinas, mais utilizadas, né, como adjuvantes, mas elas apresentam também algumas propriedades terapêuticas. E qualquer um desses metabólitos secundários podem ser encontrados na forma isolada ou associado a uma molécula de açúcar, a uma glicose. Quando está ligado a uma molécula de glicose, esses metabólitos passam a ser chamados de glicosídeos ou heterosídeos. Então, por exemplo, heterosídeo flavonoide. É quando você tem um açúcar ligado à molécula do flavonoide. Tá? Então, essa é uma rota em geral de síntese dos metabólitos secundários, né? Porque isso é estudado em detalhes numa outra disciplina, que é a farmacognosia. A síntese dos metabólitos secundários é uma resposta ou uma reação da planta ao meio em que ela se encontra, tanto a fatores bióticos, que diz respeito à presença concomitante de outras espécies vegetais, de animais, insetos e inclusive micro-organismos no ambiente, como uma resposta também aos fatores abióticos, que são os fatores físicos e químicos do meio, tá? A planta sintetiza metabólitos secundários devido a uma interação entre ontogenia, que é o estado de desenvolvimento dela, genética, ela precisa ter genes que sintetizem enzimas que levam à síntese dessas substâncias, e os fatores ambientais, uma resposta da planta ao meio.
Por isso que o cultivo de plantas medicinais, ele é um pouco dificultoso, uma vez que, para que eu obtenha os mesmos princípios ativos ou na mesma concentração, para cultivar uma planta, eu tenho que mimetizar um ambiente natural de ocorrência dela. O ambiente de cultivo deve ser o mais semelhante possível com o ambiente natural de ocorrência. Senão ela não sintetiza os mesmos princípios ativos ou não sintetiza na mesma concentração. E geralmente quando eu tenho uma planta exótica para domesticar aquela espécie e adaptar ela às condições no local de cultivo com a produção dos mesmos princípios ativos, isso acaba sendo um grande desafio, tá? A planta é capaz de sintetizar essa variedade de diferentes tipos de substâncias, uma vez que ela não responde ao meio pela mesma via possível que os animais. Porque um animal, se ele está num local, num ambiente, com falta de água, escassez de alimento, falta de locais de moradia e descanso, de parceiros sexuais, luz solar muito intensa, ele vai migrar e deslocar buscando ambientes em que as condições de sobrevivência sejam melhores. A planta não tem condições de fazer isso, porque ela é um ser césseo, que vive presa a um substrato. Então, o que a planta faz? Sintetiza substâncias. Ela está sendo muito predada por algum herbívoro. Ela vai produzir algum composto amargo que vai conferir um sabor desagradável à folha, tornar menos palatável, e isso pode diminuir aquele processo predatório. Luz solar, radiação ultravioleta muito intensa. Ela sintetiza pigmentos, flavonoides, por exemplo, que vão proteger ela daquela radiação ultravioleta. Está ocorrendo o crescimento concomitante de outras espécies vegetais e alta competição de água e nutrientes do solo. Ela sintetiza substâncias que vão impedir o desenvolvimento dessa outra espécie. Então, a planta consegue manter melhores condições de sobrevivência e perpetuar a sua espécie, sintetizando esses metabólitos secundários, né? Ou exalando óleos essenciais, por exemplo, que atraiam insetos polinizadores, ou depois da fecundação, dispersores de sementes, tá? Então, toda a composição do solo, no que diz respeito à água, macro e micronutrientes, a composição de gases da atmosfera, o ciclo circadiano, né? Ao longo de 24 horas, há princípios ativos que são mais produzidos no período da manhã, outros mais na parte da tarde, ou até mesmo alguns à noite. O índice pluviométrico, o ciclo de chuvas, a sazonalidade, qual a época do ano em que se encontra, altitude, longitude, o ataque por determinados insetos ou micro-organismos, a síntese dos metabólitos secundários é uma resposta da planta a toda essa gama de fatores, né, num processo coevolutivo entre outras espécies de plantas, animais, insetos e micro-organismos que vivem concomitantemente ali com ela, e os fatores físicos e químicos do meio que a gente chama de quê? De abióticos, tá? Então, pessoal, resumindo, porque isso foi o que nós discutimos, né, no primeiro slide no início da nossa aula hoje, é que o mecanismo de ação de medicamentos fitoterápicos envolve a presença de uma gama de diferentes tipos de substâncias, que a gente chama de fitocomplexo. É isso que diferencia um medicamento fitoterápico do medicamento sintético de um medicamento químico. No medicamento sintético ou químico, o medicamento ele contém na sua formulação uma composição de adjuvantes farmacêuticos, de recipientes com moléculas isoladas, né? No caso dos fitoterápicos, a gente trabalha com um extrato, e esse extrato não tem moléculas isoladas. Ele vai ter diferentes tipos de moléculas pertencentes a diferentes classes de fitoquímicos, sejam eles fenólicos, terpênicos ou nitrogenados, né? Então, a planta pode ter lá flavonoides, alcaloides, cumarinas, taninos, saponinas, como exemplo, né? Mas pode ter óleos essenciais, pode ter quinonas, pode ter algum heterosídeo cardioativo, né? Esse conjunto de diferentes tipos de substâncias que formam o extrato da planta, a gente chama de fitocomplexo. E o mecanismo de ação de um medicamento fitoterápico envolve a ligação desses diferentes tipos de substâncias em diferentes receptores, em diferentes alvos moleculares, em vias metabólicas paralelas, convergindo em sinergismo para o desempenho de uma mesma ação terapêutica, tá?
E isso dificulta elucidar o mecanismo de ação do medicamento, porque cada molécula dessa atuando em um alvo molecular diferente, é um receptor diferente, a complexidade de se precisar do mecanismo de ação é maior, mas isso é uma vantagem para a ação terapêutica, né? No caso de medicamentos químicos que são moléculas isoladas, eu sei a qual receptor aquela molécula se liga, eu consigo determinar o mecanismo de ação de uma maneira mais fácil, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o órgão que assegura a oferta de produtos seguros, eficazes e de qualidade por meio da normatização para plantas medicinais e derivados. Eu faço o seguinte questionamento: qual é a norma vigente para o registro de fitoterápicos industrializados na Anvisa? Quais as categorias de fitoterápicos industrializados de acordo com essa resolução? E qual é a diferença entre essas duas categorias? A norma, pessoal, vigente, a resolução para o registro de fitoterápicos industrializados é a RDC número 26, de 13 de maio de 2014, tá? Então, olha aqui, dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Então, aqui, pessoal, a gente tem todas as disposições gerais e os procedimentos necessários para o registro, né, e ou a notificação, se for o caso, dos fitoterápicos industrializados, que, como nós vimos aqui no início, pode ser medicamento fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico, tá? A instrução normativa número 4 de junho de 2014, quer dizer, um mês depois da resolução número 26, determina uma publicação de um guia de orientação para registro de medicamento fitoterápico e registro e notificação de produto tradicional fitoterápico. Então, o documento para petição do registro do fitoterápico industrializado deve-se seguir esse guia de orientação com todas as informações que o relatório técnico de petição de registro deve conter para ser encaminhado do laboratório, né, que vai produzir aquele fitoterápico para a vigilância sanitária, para que você possa conseguir a liberação do registro, né, ou da notificação daquele fitoterápico em questão, tá? Então, olha lá, todos os tópicos que essa documentação deve conter, desde o controle de qualidade da matéria-prima com que o medicamento fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico vai ser produzido, né? Características de identificação botânica e química, o perfil cromatográfico como padrão de referência e método analítico, né, para aquele fitoterápico industrializado, os testes de pureza e integridade, então, teor máximo de matéria estranha, teor de umidade, de cinzas, né, no que diz respeito ao controle de qualidade da matéria-prima do medicamento fitoterápico em questão, né? O controle biológico dos marcadores, né? Os ensaios pré-clínicos e clínicos. Então, isso aqui é um guia de orientação. A RDC número 26, de 13 de maio de 2014, dispõe as determinações em geral para esse registro. E a instrução normativa número 4, de junho de 2014, é um guia de orientação com todos os tópicos necessários para a elaboração da documentação de petição do registro, tá? Então, voltando aqui para as indagações. Qual é a norma vigente para o registro de fitoterápicos industrializados na Anvisa? Então, pessoal, a norma vigente para o registro de fitoterápicos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária é a RDC número 26, de 13 de maio de 2014.
Quais as categorias de fitoterápicos industrializados de acordo com essa resolução? São dois tipos de fitoterápicos industrializados. Industrializados, porque o medicamento fitoterápico manipulado ele pode ser magistral, atendendo a uma prescrição individualizada, ou oficinal, quando a sua formulação está descrita em alguma farmacopeia ou compêndio oficial, tá? Então, nós temos medicamento terápico e produto tradicional fitoterápico. Medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico. Qual é a principal diferença entre essas duas categorias? Então, pessoal, você, por exemplo, cultiva uma planta, coleta aquela planta, seca, obtém a droga vegetal. Sobre essa droga vegetal, você passa um solvente para a retirada de substâncias com potencial terapêutico, produz o seu extrato. E a partir desse extrato, você vai produzir o fitoterápico industrializado. O que determina com que aquele medicamento, com que aquele fitoterápico industrializado, seja um medicamento fitoterápico ou um produto tradicional fitoterápico? A diferença entre essas duas categorias, que é o que pergunta aqui, né? Qual é a diferença entre essas duas categorias? A diferença reside na forma como são determinadas a segurança e eficácia do fitoterápico. No caso do medicamento fitoterápico, a segurança e eficácia são determinadas por testes clínicos e clínicos. Ou seja, aqueles testes realizados em animais e, se aprovados, se demonstrarem relativa segurança, passa para os testes clínicos em humanos, de fase 1, 2, 3 e 4. Né? O produto tradicional fitoterápico, quando que ele pode ser registrado ou notificado dessa maneira? Tradicional significa que a droga ou derivado vegetal com o qual esse fitoterápico industrializado vai ser produzido, ele já é tradicionalmente utilizado na medicina popular ou doméstica e ele possui dados de uso seguro e efetivo descritos na literatura há mais de 30 anos. Então, se há mais de 30 anos já se tem estudos científicos publicados envolvendo aquela planta e nunca houve um registro, né, em relação àquela maneira de uso, em relação àquela parte da planta utilizada, o relato de intoxicações, eu não preciso de ensaios pré-clínicos e clínicos para determinar a segurança e a eficácia daquele fitoterápico industrializado produzido a partir daquela planta. Tá? Na RDC número 26, no anexo 3, aqui, anexo 3, você tem 67 referências. 67 referências para pesquisa, né, como uma lista de referência para comprovação da tradicionalidade de uso. Então, para que você registre ou notifique um fitoterápico industrializado como produto tradicional fitoterápico, ele precisa apresentar dados de uso seguro e efetivo descritos na literatura há mais de 30 anos. Que literatura que eu vou buscar para verificar se há mais de 30 anos eu tenho o uso seguro e efetivo daquela planta? Nessa relação aqui de referências bibliográficas, tá? Que você busca e que o anexo 3 da RDC número 26 de 2014, que dispõe sobre o registro de fitoterápicos industrializados, traz, ok? Então, ali, pessoal, nós acabamos respondendo essas 3 indagações, né? O medicamento fitoterápico
tem sua segurança e eficácia determinadas por testes pré-clínicos e clínicos. Então, em 1997, o Conselho Nacional de Saúde publicou a resolução número 251, de 7 de agosto de 97, que aprova as normas de pesquisa envolvendo seres humanos para a área temática de pesquisa com novos fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos, tá? Que é essa resolução aqui. A resolução, né, número 251, de 7 de agosto de 97, publicada pelo Conselho Nacional de Saúde, e que é responsável por determinar, né, as normas de pesquisa envolvendo seres humanos, tanto para fármaco, medicamento, vacina, teste diagnóstico, nos ensaios pré-clínicos de fase 1, tá vendo? Fase 2, fase 3 e fase 4. Uma vez que os pré-clínicos são realizados em animais, então não estão contemplados por essa resolução, tá? Então, pessoal, se eu não tiver dados de uso seguro e efetivo da planta descritos na literatura há mais de 30 anos, eu tenho que fazer a segurança e eficácia daquele fitoterápico industrializado por meio de ensaios pré-clínicos e clínicos. Os pré-clínicos realizados em animais, verificar a toxicidade, se há algum risco, né? Ele sendo aprovado nessa etapa, passa para os ensaios clínicos, de fase 1, que é realizado em um pequeno grupo de voluntários sadios, para eu analisar os efeitos colaterais indesejados, que são adversos, do fitoterápico em questão, tá? Aqui eu já tenho um direcionamento do perfil farmacodinâmico e farmacocinético do medicamento. Ensaios clínicos de fase 2, eu coleto dados toxicológicos e farmacológicos, porque eu tenho a administração do medicamento testado em um pequeno grupo de voluntários portadores da enfermidade a qual o medicamento é indicado, né? Eu já começo a ter um certo grau da eficácia, né, terapêutica daquele medicamento. Ensaios clínicos de fase 3, geralmente eu comparo o uso do medicamento com um placebo, né? Uma vez que em ensaios clínicos duplo cego, você administra placebo para alguns pacientes e medicamento para outros, portadores da enfermidade. Se aqueles que receberam placebo relatarem melhora dos sintomas, isso significa que houve uma somatização, um efeito psicossomático. Só pelo fato de estar se utilizando alguma substância, há uma somatização, um efeito do sistema emocional sobre aqueles sintomas. E se não houver uma diferença estatisticamente significativa entre o medicamento e placebo, não há comprovação da sua eficácia. E os ensaios clínicos de fase 4 é quando já está distribuído em uma parcela maior da população, no mercado, e você, por meio de farmacovigilância, continua o monitoramento dos efeitos daquele medicamento quando ele já está disponível na população como um todo, tá? A gente aí tem passado por um cenário, né, do quão rápido tiveram que ser os testes em relação às vacinas para o SARS-CoV-2, para COVID, né? E nós temos também esses ensaios clínicos para vacinas, tá? Ensaios clínicos de fase 1 é para ver a segurança, né? Se ela vai desenvolver algum efeito colateral. O de fase 2, a sua capacidade de imunogenicidade, se ela é capaz de induzir o sistema imune a produzir anticorpos. O ensaio clínico de fase 3 é a eficácia e segurança daquela vacina, se ela, além de estimular a produção de anticorpos, se essa produção é o suficiente para determinar uma imunidade contra aquele agente em questão, no caso, né, aqui da COVID, o vírus. E o ensaio clínico de fase 4 já é esse momento que a gente está vivendo, quando ela já está distribuída na população e você continua, né, o monitoramento, o rastreio sobre o efeito desses pacientes que receberam a vacina, para verificar se alguns deles desenvolveram alguma reação, algum grau de toxicidade, né? E eu faço a seguinte indagação para vocês. Uma indústria farmacêutica planeja o desenvolvimento de 2 fitoterápicos. Um deles
utilizando uma droga vegetal ou derivado dessa droga vegetal para produzir um medicamento fitoterápico sob a especialidade farmacêutica com o nome comercial de fulanol. E outro, a partir de uma planta que já tem dados de uso seguro e efetivos descritos na literatura há mais de 30 anos, então na forma de um produto tradicional fitoterápico, com uma apresentação comercial, né, a especialidade farmacêutica com o nome de ciclanol. E eu pergunto para vocês, esses fitoterápicos deverão ser registrados ou notificados à Anvisa? No caso de registro, ele será do tipo simplificado ou não? Quais normas, listas e ou publicações deverão ser consultadas? Keitiane e Murilo, vocês conseguem me ouvir? Murilo e Keitiane estão aí? Enfim, né? Caso vocês estejam apenas com o computador ligado, aí vocês assistam a gravação. Nós vamos discutir então a respeito dessas indagações aqui. Esses fitoterápicos deverão ser registrados ou notificados à Anvisa? Isso depende se é um medicamento fitoterápico ou um produto tradicional fitoterápico, tá? Então, o fulanol, que é um medicamento fitoterápico, deverá obrigatoriamente ser registrado. Então, pessoal, quando você tiver um medicamento fitoterápico, esse medicamento fitoterápico ele não tem alternativa de ser notificado. Ele obrigatoriamente deve ser registrado, tá? Agora, o ciclanol, que a indústria pretende lançá-lo como produto tradicional fitoterápico, né? Ele poderá ser registrado ou notificado. Quando que ele pode ser notificado? Ele tem que obedecer a alguns critérios para isso, e é o que nós vamos discutir, tá? Bom, no caso do fulanol, pessoal, que deve ser obrigatoriamente registrado, esse registro pode ser do tipo simplificado ou não. O que é que a gente tem que observar para o registro ser simplificado? Quando o registro é simplificado, isso significa que a burocratização, o relatório técnico de petição de registro, ele é menos complexo, ele envolve um número menor de informações que se deve conter, tá? Então, sempre que for possível ser registrado, busca-se o registro simplificado. Se não obedecer aos critérios, aí o que acontece? Aí você tem que fazer o registro normal mesmo, tá? É igual a notificação do produto tradicional fitoterápico, é a primeira coisa que se busca, né? Aí não pode ser notificado, aí a gente vai para o registro, tá? O registro será do tipo simplificado para o medicamento fitoterápico, se a droga ou derivado vegetal com o qual será produzido constar na lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado ou constar nas monografias de fitoterápicos da Comunidade Europeia. Então, pessoal,
existe uma instrução normativa que foi lançada no mesmo ano, né, na verdade, no mesmo mês da RDC número 26, que dispõe sobre o registro de fitoterápicos industrializados, e essa instrução normativa número 2, de maio de 2014, ela traz uma lista de medicamentos fitoterápicos que podem ser do tipo registro simplificado. É essa instrução normativa aqui, ó. Publica a lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado. Então, você vai buscar aqui nessa lista se a droga ou derivado vegetal com o qual o seu fitoterápico será produzido consta nessa lista. Se ela constar nessa lista, a sua petição de registro para aquele medicamento fitoterápico poderá ser do tipo que? Simplificado, tá? Então, aqui, ó, Aesculus hippocastanum, que é a castanha da Índia, né? A Allium sativum, que é o alho, uva ursi, centela asiática, a simicifuga, alcachofra e assim sucessivamente. Então, se a droga ou derivado vegetal com a qual o seu medicamento for produzido constar nessa lista, o registro pode ser do tipo simplificado, tá? Então, o medicamento fitoterápico ele deve ser obrigatoriamente registrado. O registro será do tipo simplificado se a droga ou derivado vegetal com o qual será produzido constar na lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado da Instrução Normativa número 2 de maio de 2014 ou constar nas monografias de fitoterápicos da Comunidade Europeia. Ciclanol, que vai ser lançado pela indústria como produto tradicional fitoterápico, poderá ser registrado ou notificado. Quando que ele vai poder ser notificado? Que é o caminho mais simples. Então, a gente tem que ver os critérios para que ele possa se enquadrar na notificação. Senão, a gente parte para o registro, né? Produto tradicional fitoterápico poderá ser apenas notificado quando a droga ou derivado vegetal com o qual será produzido constar no formulário fitoterápicos farmacopeia brasileira possuir monografia específica de controle de qualidade alguma farmacopeia reconhecida pela Anvisa. Então, o produto tradicional fitoterápico pode ser notificado. O medicamento fitoterápico nunca poderá. Esse produto tradicional fitoterápico pode ser apenas notificado quando ele obedecer dois critérios. Quando a droga ou derivado vegetal com o qual ele for produzido constar no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira e eu possuir uma monografia específica de controle de qualidade em alguma farmacopeia reconhecida pela Anvisa, né? Então, aqui, pessoal, hoje nós temos o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira na sua segunda edição, muito recente, foi publicado, né, em janeiro desse ano, 2021, olha lá, ele é de 2021, e se a droga ou derivado vegetal com o qual você for produzir o seu produto tradicional fitoterápico constar, né, tiver uma monografia aqui no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, ele pode ser notificado, tá? E no volume 2 da Farmacopeia Brasileira, sexta edição, você tem as monografias de diferentes drogas vegetais, tá?
E nessas monografias, você tem o item lá relacionado aos métodos analíticos de controle de qualidade, utilizando técnicas de cromatografia, por exemplo, né? Os testes de verificação de pureza. E se eu tenho, então, uma monografia com o controle de qualidade para aquela droga vegetal, isso é o outro critério que deve ser obedecido para que o produto tradicional fitoterápico seja notificado, tá? Caso contrário, deverá ser notificado, ou deverá ser registrado, né? Se for registrado, quando que é que o registro pode ser do tipo simplificado, né? O registro será do tipo simplificado se a droga ou derivado vegetal com o qual será produzido constar na lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado, da Instrução Normativa número 2 de maio de 2014, ou constar nas monografias de fitoterápicos da Comunidade Europeia. Então, pessoal, essa Instrução Normativa número 2, de maio de 2014, além dela ter a lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado, ela também tem a lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado. Lá, a lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado. Então, você tem tanto as drogas ou derivados de droga vegetal com a qual o fitoterápico industrializado vai ser produzido, tanto com a lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado ou de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado, né? Então, pessoal, se a indústria vai lançar um fitoterápico industrializado do tipo medicamento fitoterápico, significa que a segurança e eficácia daquele medicamento foi determinado por ensaios pré-clínicos e clínicos, né? Esse medicamento não tem outro caminho a não ser registrado, e o registro poderá ser simplificado se a droga ou derivado vegetal com o qual ele for produzido constar nessa lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado da Instrução Normativa número 2, de 13 de maio de 2014. O produto tradicional fitoterápico, ele poderá ser lançado, né, como um produto tradicional fitoterápico se eu tiver dados de uso seguro e efetivo descritos na literatura há mais de 30 anos, buscados nessa lista de referências de comprovação da tradicionalidade de uso do anexo 3 da RDC número 26, de 13 de maio de 2014. O produto tradicional fitoterápico poderá ser notificado quando a droga ou derivado vegetal com o qual ele for produzido constar no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, se eu tiver monografia do controle de qualidade para aquela droga vegetal em questão, descrita em alguma farmacopeia reconhecida pela Anvisa. Caso contrário, o produto tradicional fitoterápico deverá ser registrado. E o registro será do tipo simplificado se a droga ou derivado vegetal com o qual esse fitoterápico for produzido constar, né, na lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado. De novo, da Instrução Normativa número 2, de maio de 2014. Então, a gente respondeu quais deveriam ser registrados ou notificados. No caso de registro, qual deveria ser simplificado, né? E as normas e listas e publicações que deverão ser consultadas foram essas que a gente falou, né? A Instrução Normativa número 2, de maio de 2014, o Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, o volume 1 da Farmacopeia Brasileira, sexta edição, né? Que é onde você tem o volume 2, que é onde você tem as monografias. Basicamente seriam essas normas a serem consultadas, tá ok?
Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Logo após a finalização dessa aula, eu vou postar a gravação no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, né? Só relembrando a importância do acompanhamento semanal dessa disciplina no ambiente virtual de aprendizagem. Para a nossa disciplina de fitoterapia, para a nossa disciplina de fitoterapia, é importante que vocês baixem o livro didático, né? A versão para impressão em PDF, para o acompanhamento de cada aula. Para cada aula nossa, você sempre vai encontrar postado aqui no tópico aula os slides referente à aula e a gravação, né, com a explicação daquele conteúdo em específico. Então, a aula da semana passada foi Histórico e Conceitos de Fitoterápicos e a gravação da aula ao vivo, Histórico e Conceitos de Fitoterápicos, né? Na aula de hoje, a gente trabalhou pesquisa e registro de fitoterápicos. Então, já está disponível aqui para vocês o slide da aula, que foi o que eu utilizei nessa gravação para explicação. E assim que finalizar a aula, eu vou fazer o download da gravação e postar aqui, aula ao vivo, pesquisa e registro de fitoterápicos. Não deixe também de realizar as atividades diagnósticas de aprendizagem de cada sessão, de cada unidade, para não haver acúmulo de conteúdo, tá ok? Obrigado pela atenção, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem.